E eu quero ler aqui, um texto de Lucas capítulo 10, versículo 1 até o 7, amém? Eu quero aqui dar alguns ensinos práticos, de como você possa evangelizar. A palavra evangelho, os irmãos, só presta atenção aqui em mim, a gente tem que ignorar algumas coisas, senão a gente não consegue prestar atenção, né? A palavra evangelismo, ela veio através do anjo Gabriel, que quando Maria veio receber a boa notícia, que ela iria ficar grávida do Emanuel, que é o Messias, o Deus conosco. Então veio o anjo dizendo a Maria que ele trazia para ela boas novas, boas notícias, que ela iria ser a mãe de Jesus. Então o evangelho, a palavra evangelho, que quer dizer boas novas, já desde quando Jesus, ele estava para ser formado no ventre de Maria. E dali o Senhor Jesus, ele veio para anunciar as boas novas, que é as notícias do Pai. Quais são essas notícias? Que Deus é amor, que Deus ama as pessoas, e Deus tem um plano de salvação para todos os pecadores, para que eles, através da sua confissão de fé, eles possam receber a salvação. Essa é a boa notícia, é os 4 pilares, é o pilar. Então, eu quero ler Lucas capítulo 10, e dizer aqui, depois eu quero postar no grupo, esses pilares que nós conhecemos das 4 leis espirituais. Lucas capítulo 10, no versículo 1, diz assim: e depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, repita comigo, de 2 em 2, e a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparque, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra no meu coração nesta noite, porque a tua palavra é a verdade, e eu recebo essa verdade em nome de Jesus. Amados, então nós temos aqui um texto onde, qual que foi a missão de Jesus? A missão de Jesus, ele veio revelar o Pai, ele veio mostrar o amor do Pai, e que todos aqueles que recebessem esse amor, ele iria ter uma mudança radical de vida, quando ele compreendesse o tanto que ele era amado, o tanto que você faz para Deus, é o reconhecimento do tanto que você é amado. Quanto mais você se encontra amado, mais você faz para Deus. Essa é a verdade.
mais você entende a missão de Deus sobre a sua vida. Então eu quero dizer aos irmãos que Jesus, ele veio e ele formou os discípulos, trabalhou na vida dos discípulos, e depois aqui ele dispersou os discípulos para fazer aquilo que ele ordenou. Então ele deu uma ordem para os discípulos irem até as aldeias, irem até as casas e ali pregar o evangelho, anunciar o evangelho, curar os enfermos. E ele deu essa autoridade para os discípulos, e ele diz aqui nesse texto de Lucas, e para eles irem, de Lucas no capítulo, no versículo do 10 até do 1 ao 7, e ele para aqueles discípulos, e eles enviou em dois. Nós vemos aqui Lucas 10, 1, depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da sua face de 2 em 2. Por que, irmãos? Porque não foi só um que ele mandou? Porque ele não mandou logo vai todo mundo, vai vocês 12, todo mundo vai tudo junto. Por que ele fez, esse grupinho, ele dividiu o grupo e mandou em 2 Era 70 discípulos, o texto fala. Mas ele fez ali, organizou e enviou em 2. Então, eu quero dizer aos irmãos, para nós evangelizarmos, não existe uma estratégia melhor de evangelismo do qual essa que o Senhor nos apresentou nessa passagem de Lucas aqui, que está relatado. O texto não diz que ele dispersou os discípulos um em um. Vai você, depois vai outro. Não, ele mandou em 2. Então, nenhum discípulo foi fazer a obra sozinho. Não que você não possa fazer a obra sozinho, você pode sair, você pode ir sozinho e fazer a obra de Deus. Mas o ideal é seguir as recomendações de Jesus. Por quê? Porque Jesus falou para fazer 2 por quê? Qual que é o motivo disso? Porque quando nós estamos testemunhando de Jesus, nós precisamos de alguém que seja testemunha daquilo que você está dizendo. E quando a outra pessoa ouvir, existe uma testemunha que ela ouviu. E nós vemos que há poder aonde tem testemunha. Há poder. Marcos capítulo 18, no versículo 20, ele diz assim, Marcos 18, 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe responderei, e eu lhe perdoarei. Ele diz, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Quer dizer, 7 é um número perfeito, é um número completo, é um ciclo. Mas, nesse texto de Mateus 18, 20, você pode ler o contexto todo, e Jesus ele fala 70 vezes 7, que dá 490. Quer dizer, você nem consegue, você perde até a conta. Ele já deu um número expressivo para você não ficar preso em quantas vezes você deve perdoar o teu irmão. Mas o fato aqui é que ele diz aqui no versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio dele. Então há poder de uma testemunha, mas neste contexto, irmãos, eu quero dizer aqui, desse versículo de Lucas, aliás de Mateus 18, 20, muitos irmãos, ao citar esse texto de Mateus 18, em que diz, onde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio, acaba muitas das vezes referindo essas palavras,
eu estou aqui reunido com os irmãos, porque onde tiver 2 ou 3, Jesus está aqui. Olha, nós estamos aqui junto com esses irmãos aqui, Jesus está aqui. Sim, é verdade. Mas o que eu quero dizer, quando você está lá no seu quarto sozinho, Jesus não está então? Jesus está. Quando você estiver fazendo uma oração dentro lá do seu quarto, Jesus vai estar? Sim. Quando você estiver fazendo uma viagem, e você está só nessa viagem, Jesus vai estar presente, sim ou não? Sim. Então quer dizer, nós não devemos basear esse texto de Mateus 18, que Jesus só está presente quando tiver mais pessoas, não. Jesus está presente, estando 2, 3 pessoas, ou você estando sozinho, Ele está presente. Mas o contexto de Mateus aqui, está dizendo, que ele está referindo, né, esta ocasião, ele está dizendo que onde tiver 2 ou 3 eu estou no meio, é uma ocasião especial. Por quê? Porque ele está dizendo que ele está ali por causa que ele está sendo testemunha daquilo que estava sendo tratado. Se você pegar o contexto de Mateus 18 e ler o contexto todo, estava tratando de uma situação de um irmão que estava em desavença, em pecado com o outro. E ali o irmão foi repreender, aí ele diz, vai lá, chama 2 testemunhas e repreende o teu irmão. Primeiro chama ele a só. Se você ler o contexto de Mateus 18, está falando de repreensão. Quando a gente vai repreender um irmão, quando a gente vai chamar a atenção do irmão que está cometendo um erro, cometendo um pecado. Por isso que no versículo 21, depois de chamar o irmão, repreender o irmão, falar para ele, falar que ele precisa melhorar, que ele precisa mudar de vida, que ele não pode continuar vivendo dessa forma. Então, quando você fala isso, se aquele irmão não der ouvido para você, o que diz o texto de Mateus 18? Você chama mais uma pessoa. E se ele não ouvir mais uma pessoa, leva o caso para a igreja. E se ele não ouvir a igreja, então você considera ele como um gentil, um publicano, aquele que não quer conserto. Então nós vemos nesse Mateus 18, onde tiver 2 ou 3, então aqui está falando que Jesus, ele está testificando, está testemunhando, quando alguém está vivendo uma vida de erro e não quer conserto. Amado? Então, se você, por exemplo aqui, nesse texto de Mateus de Lucas 18, essa situação de desavença entre os irmãos que precisa ser repreendido, e por causa dessa repreensão, a pessoa precisa de uma ou mais testemunha. É isso que Jesus, ele estava ensinando aqui. Por isso que logo Pedro, ele diz, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Porque estava tratando de uma situação que precisava de testemunha, em que o Senhor Jesus também é testemunha. Agora, essa palavra não quer dizer nada, que quando você for evangelizar, você pode ir sozinho, Deus vai estar com você. Mas se você tiver em 2, conforme ele distribuiu, é melhor, porque quando você falar para a pessoa e ela não aceitar, Jesus, aquela pessoa que está do teu lado, é testemunha, e Jesus está no meio, testemunhando, testificando, quando você está falando a verdade para aquela pessoa que está ouvindo. Então, por exemplo, por que a testemunha, ela tem um poder muito grande? Você sabe, irmãos, que nós fomos chamados para testemunhar o que Cristo está fazendo na minha vida, amém? Tudo que Deus fez na sua vida, está fazendo na nossa vida, nós precisamos testemunhar.
quer dizer, quando você dá testemunho de que Cristo fez uma obra na sua vida, você está dizendo aquilo que ele fez é verdade, é um fato. Então, por exemplo, num tribunal de justiça, é necessário uma ou até mais de uma testemunha, tanto de acusação, como testemunha de defesa. E se a testemunha não dizer a verdade, ela vai cometer perjúrio. Quando ela omite a verdade, ela comete perjúrio. E se ela cometer perjúrio num tribunal de justiça, ela pode sofrer consequências penais baseadas nas leis. O juiz, sempre quando, graças a Deus, até hoje eu nunca precisei nem de uma pessoa testemunhar para mim por causa de alguma coisa, e de nem eu também servir de testemunha. Mas a gente tem uma base, um conhecimento. Alguém daqui pode ser que já passou por isso, eu nunca passei por isso. Mas, segundo a lei, sempre quando o juiz vai chamar uma testemunha, e essa pessoa que irá testemunhar no tribunal, então o juiz sempre colocará a testemunha sobre o juramento de dizer a verdade. E muitas das vezes esse juramento ele é apresentado junto com a Bíblia, que é a própria verdade. Jura dizer a verdade, e é apresentado. Isso num tribunal, até num cartório de registro civil, se você vai, a pessoa vai dar entrada nos papéis para casar, é necessário 2 ou mais testemunhas. Se você vai comprar um carro ou uma casa, no contrato precisa de 2 ou mais testemunhas. Então há poder na testemunha. Então quando Jesus fala, vai 2 em 2, porque há poder na testemunha. Porque quando você estiver falando para a pessoa, e se ela não der ouvido, você tem uma testemunha aqui, que você falou o evangelho para aquela pessoa. E eu quero dizer aos irmãos, que após a reforma protestante, depois que Martinho Lutero teve o entendimento que a salvação, ela vem pela fé, e através da reforma protestante, houve um concílio para discutir a canonização da Bíblia, e muitos livros da Bíblia, nós vemos que na nossa Bíblia que nós usamos da tradução Almeida, deixei ali no banco, a Bíblia da tradução Almeida, pega aqui para mim, não, a cara aqui. Nós temos aqui 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Mas para chegar nesse número de livro, houve um cânon, um concílio onde foi canonizado esses livros, reconhecidos como livros inspirados por Deus. Mas na igreja ortodoxa romana, eles tinham vários outros livros que não foram aceitos neste concílio, porque foram considerados livros apócrifos. E esses livros apócrifos eram livros históricos, mas não eram considerados como inspirados por Deus. Então você vai ver em algumas Bíblias de algumas religiões que não vai haver livro nas Bíblias protestantes, esses livros. Por quê? Porque só foi considerado livros inspirados por Deus aqueles livros que foram escritos por testemunhas oculares, testemunhas que viram a Cristo. Então nós temos na canonização bíblica que todos esses livros foram
por escrito por discípulos, por pessoas que tiveram algum contato com o próprio Jesus ou com os apóstolos de Jesus. Por isso foi considerado livros inspirados. Por causa do quê? Isso é o poder da testemunha. Geralmente, a testemunha é que viu o fato acontecer, é que esteve presente no relato. Então, amados, eu quero dizer aos irmãos que aqueles apóstolos e discípulos que testemunharam a morte e a ressurreição de Cristo, os livros estão aqui, todos eles do Novo Testamento. E nós vemos que precisamos como fazer um evangelismo prático. Jesus, lá em Lucas capítulo 10, versículo 4, ele fala: não leveis nem bolsa, nem alforje, nem alpaca, e a ninguém saudeis pelo caminho. Quando você vai evangelizar alguém, olha que Jesus fala: a ninguém saudeis pelo caminho. Quer dizer, não perca tempo, não fuja do foco, vai em direção àquilo que você está fazendo, porque vai surgir muita situação de você encontrar amigos, encontrar pessoas que pode obstruir você de chegar no seu foco, no seu destino. É isso que Jesus está querendo dizer aqui, esse sentido. Então, eu me lembro que a primeira vez que eu andei de cavalo, a minha esposa, ela nasceu no norte de Minas, e lá no norte de Minas, foi numa roça. Eu nunca tinha andado de cavalo, irmãos, porque eu sempre morei na cidade metropolitana de São Paulo. Eu andava de bicicleta, de carro, mas eu nunca tinha andado de cavalo. Aí, o vô da Neuza tinha um cavalo, e eu falei: eu posso ir para a cidade de cavalo, com o seu cavalo? Ele pode. E ele arriou o cavalo, tudinho, amarrou o cavalo, e eu subi naquele cavalo, irmão. Era mais ou menos um percurso de 30 a 40 minutos, o percurso. Se eu pegasse aquele cavalo, era um percurso de meia hora para chegar na cidade, mas eu levei mais de 1h30, porque o cavalo do vô da Neuza, como ele era muito conhecido, todo mundo que chegava, o cavalo parava, e eu ficava que nem besta olhando para a pessoa, porque o cavalo parava sozinho, e eu falava: mas eu não quero parar, mas o cavalo parava, na estrada. Aí, daqui a pouco a pessoa cumprimentava: ô, de onde você é? Eu sou genro de fulano, tal, tá bom. Daqui a pouco eu andava, passava mais alguns metros, 100 ou 200 metros, o cavalo parava de novo. E a pessoa ficava olhando para mim, eu tinha que conversar com aquela pessoa. Depois, eu fui conversar com a vó da Neuza: eu não quero mandar com esse cavalo não, porque esse cavalo ele para sozinho. É porque ele está viciado, porque o avô da Neuza, toda vez que vai pegar esse cavalo, ele para, todo mundo que para no caminho, ele para conversar. Então, quando você vai fazer a obra de Deus, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que vai te parar no caminho. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, quando você for fazer a obra, não saudeis ninguém pelo caminho. Olha que Jesus disse: não fica saudando, porque você vai encontrar às vezes um amigo de escola, vai querer bater um papo com você, aí já comeu o seu tempo, você deixou de fazer um evangelismo, fazer uma oração, porque você ficou de papo com aquele amigo. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Amém, irmão? Então é o evangelismo prático. Eu acredito que o inimigo pode até colocar pessoas muito conhecidas no teu caminho, para você não chegar até aquela pessoa que precisa ouvir a palavra. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Aí, como a gente pode fazer esse evangelismo prático, irmãos? Lucas capítulo 10, no versículo 7, ele fala assim:
ficai na mesma casa, comendo, bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Outra coisa, repita comigo, não andeis, repita comigo, não andeis de casa em casa. Quem faz evangelismo de casa em casa, quem tem essa prática, são os mormons e os testemunhos de Jeová. Eles fazem muito essa prática de sair em casa. Eu não estou dizendo que você não possa fazer um evangelismo de casa em casa, de entregar um panfleto. Eu já tive aqui com os irmãos entregando panfleto nesse bairro todinho, em casa. Mas eu vou dizer para vocês, irmãos, é errado você fazer esse tipo de evangelismo? Não. Mas o evangelismo eficaz que Jesus ensina é você não ficar de casa em casa. Olha só que engraçado. Mas o que quer dizer isso? É para você chegar numa casa e ficar ali. Presta atenção no texto, vamos ler novamente. Lucas capítulo 10. E ficai na mesma casa. Lucas 10, 7. E ficai na mesma casa. Quer dizer, enquanto a pessoa não for consolidada, fica ali. Enquanto a pessoa ainda não compreendeu, fica ali. É a melhor forma de evangelizar. Não é somente falar o evangelho e ir embora. O resultado não vai sair tão eficaz como se você permanecesse mais um tempo ali. Então, nós precisamos entender as formas que Jesus nos ensinou para nós fazermos evangelismo. Presta atenção, essa palavra aqui é mais para quem já é convertido, e é uma palavra te dando instrução de como você possa fazer a obra, evangelizar, porque isso eu vou pregar durante todo esse mês. Maneiras e práticas de como nós podemos evangelizar as pessoas. E Jesus está dando um ensinamento de como fazer isso. Por que que às vezes nós não conseguimos ganhar aquela pessoa para Jesus que a gente tanto gostaria? Porque a gente fala uma vez, aí a pessoa já fala que não quer, já fala que não está interessada, aí você desiste. Aí quando você desiste, você não ficou, você não permaneceu. Agora, leva um tempo, mas passou esse tempo, Jesus também ensina, existe um tempo. Passou esse tempo, você sai da cidade, sai da casa e deixa ali, que não adianta. Mas nós precisamos entender que é necessário um tempo para que a pessoa possa abrir o coração e entregar o seu coração, abrir o seu coração. E eu quero aqui falar também que existe uma forma muito prática deixada por Bill Bright. Bill Bright foi um acadêmico cristão. Ele faleceu no ano de 2003, mais ou menos, e ele deixou um grande legado, nos ensinando de como fazer um evangelismo muito prático. Bill Bright, ele foi um fundador da Campus Crusade Forklift, conhecida no Brasil como a Cruzada Estudantil, e também um movimento chamado Profissionais para Cristo. E ela é uma organização hoje mundialmente conhecida. E Bill Bright, ele foi um autor de vários livros, e ele escreveu aquele famoso panfleto, As 4 Leis Espirituais, que para mim, irmão, todo cristão deveria saber de cor quais são as 4 leis espirituais. E porque todos nós fomos chamados para evangelizar, amém? Se você se converteu, se você entregou sua vida para Jesus, não é só para você se deliciar do evangelho, é para você ser um ramo frutífero também, conforme nós lemos no início. E eu quero aqui falar
dessas 4 leis espirituais rapidamente. Primeira lei espiritual: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Nós precisamos abordar a pessoa, irmão. Não adianta você chegar numa pessoa que não conhece nada do Evangelho. Não adianta chegar nela e falar: você precisa mudar de vida, você precisa se converter, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você tem que parar disso, você tem que parar daquilo. Isso não é evangelismo. Isso é falar para a pessoa que precisa parar, sendo que ela não tem força para parar. Se ela está ali é porque ela não tem força, ou que não teve revelação de Deus. A pessoa só vai deixar de viver uma vida do mundo se ela tiver revelação de Deus. Sem a palavra de Deus, sem o conhecimento de Deus, não há transformação de vida. Não tem transformação de vida. Então nós precisamos levar para a pessoa como ela possa ter uma vida transformada. E a primeira lei espiritual é: nós precisamos dizer para essa pessoa que nós estamos evangelizando, nós precisamos dizer para ela que Deus tem um plano sobre a vida dela. Deus tem um plano maravilhoso de salvação na vida dela. O amor de Deus, por isso Deus tanto amou o mundo que deu o seu único filho, está lá em João 3,16. É a base da primeira lei espiritual, que Deus enviou o teu Filho amado, Jesus Cristo, porque Ele ama aquela pessoa. E aquela pessoa tem que entender que Deus tem um plano na vida dela. Deus tem um plano perfeito. O que diz lá em João 10:10? Eu vim para que tenham vida e vida abundância. É um plano. Por isso que Jesus veio. Jesus veio porque Ele tem um propósito na vida de cada pessoa nesse mundo. Qual é o propósito? De dar uma vida diferente para ela. E essa é a primeira lei. Qual que é a primeira lei, irmãos? Então, Deus ama as pessoas. Deus tem um plano na vida das pessoas. Vamos repetir isso comigo? Primeira lei espiritual, repita comigo: Deus ama as pessoas. Deus tem um plano maravilhoso na vida das pessoas. Essa é a primeira lei. Essa é a primeira lei. Qual é a segunda lei? Você precisa dizer às pessoas: Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um chamado, Deus quer mudar a sua vida. Mas você tem que dizer para ele: mas todo homem é pecador e está separado de Deus. Aí você pode dizer para ela: inclusive você, se você não estiver servindo a Deus. Todos pecaram, lá em Romanos 3,16 diz: todos pecaram e fora estão da graça, do favor de Deus. Porque todos pecaram. Então precisa do quê? A pessoa precisa experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa da desobediência, da rebeldia, esse relacionamento foi quebrado. E nós vemos que o próprio homem, devido à desobediência, escolheu seguir o seu próprio caminho, e o seu relacionamento com Deus foi desfeito. Então, esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, aí a Bíblia mostra isso como pecado. Pecado é você viver totalmente contrário daquilo que Deus quer que você viva. E isso, nós precisamos dizer para as pessoas que a primeira lei é que ela é amada e Deus tem um plano na vida dela. E a segunda, você tem que falar para ela que ela tem que parar de viver no pecado. Ela tem que parar, porque se ela continuar vivendo no pecado, ela se afasta de Deus. Essa é a segunda lei, que todo homem é pecador.
A primeira é que Deus ama a todos. A segunda lei é que todo homem é pecador. E a terceira lei? Além de ele ser pecador, ele está separado por Deus. E a terceira lei? A terceira lei, Jesus Cristo é a única solução para o homem pecador. Quer dizer, a pessoa está separada de Deus, a pessoa está vivendo uma vida de pecado, mas Jesus é a única solução. Essa é a terceira lei. Essa é a terceira lei. Por meio de Jesus, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus. É isso que nós precisamos ensinar as pessoas. Precisamos dizer para ela que Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo ainda pecadores. Então, Ele morreu em nosso lugar. Aí também diz que Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu para Pedro e depois para os 12 discípulos. Depois disso, apareceu por mais 500 pessoas. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 3. 1 Coríntios 15, 3 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura. Aí no versículo 4, 5, 6, nós vamos ler até o 6. A Escritura, próximo versículo. Está no 3, está no 4 agora? E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, aqui, nós temos esse texto de Coríntios, que Jesus Cristo, Ele morreu em nosso lugar, e que Ele ressuscitou. As pessoas têm que ouvir que Cristo morreu, e que Cristo ressuscitou. Então, que Ele também é o único caminho. Aí, João 14,6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Deus tomou a iniciativa, irmãos, de ligar o abismo que nos separa dele, ao enviar seu Filho Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Tudo isso, mas isso ainda não é suficiente. Precisa da última lei espiritual. Qual que é a última lei? Receber Jesus como Senhor e Salvador. Então, nós precisamos apresentar às pessoas que Deus ama ela, que ela tem que parar de viver a vida do mundo, a vida do pecado. Temos que falar para ela que Jesus morreu e ressuscitou por ela, para dar uma nova vida para ela, mas ela tem que confessar. Ela precisa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor de Deus e o plano de Deus para a nossa vida. Precisamos receber Cristo no nosso coração,
Olha que diz João, capítulo 1, no versículo 12. João 1,12 diz assim: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. João 1,12, está certo? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais creram no seu nome. Como a gente faz isso? Recebendo a Cristo pela fé. Pela fé. Pois Efésios 2,8, olha o que diz Efésios 2,8. Diz que, pois somos salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. É pela fé que nós precisamos dizer às pessoas que ela precisa acreditar, precisa crer, tomar posse, que pela fé ela é salva, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Amados, nós temos aqui os 4 pilares de um evangelismo prático. Essas 4 leis espirituais, e eu quero dizer que quando a pessoa entende isso, ela deixa de viver ela mesma, porque a questão de hoje, as pessoas, elas estão querendo viver a vida delas, é o eu sendo entronizado no coração. O que é o eu? O ego. Eu vivo a minha vida, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu não preciso daquilo, eu não preciso de religião, eu não preciso disso. É o ego tomando conta. Mas quando ela entende que ela é amada por Deus, e que ela é pecadora e precisa de Jesus, então ela destrona o eu, e ela deixa Jesus viver o centro da sua vida. Isso é que traz transformação de vida. Amado, uma pessoa que deixa Jesus sentar no trono do coração dela, tem mudança de vida. Tem mudança de vida. A pessoa vai conseguir viver um evangelho do qual Cristo se agrada. Então nós precisamos entender isso. Uma vida controlada por Cristo, uma vida controlada por Cristo, é Cristo no centro da vida, o eu fora do centro. Ações, atitudes controladas por Cristo, resultando em harmonia com o plano de Deus. Então, a nossa missão é fazer as pessoas entender que precisa deixar Cristo reinar, descentralizando o eu, descentralizando o ego, porque é por isso que muitas pessoas não querem servir a Deus, porque querem viver aquela vida como Zeca Pagodinho diz: a vida leva eu. Zeca Pagodinho, a vida leva eu, quer dizer, ele vai viver nesse mundo, deixando o barco correr, mas nós precisamos que isso não deixar Deus tomar conta do coração. Precisamos deixar Deus tomar conta do coração, irmãos. Precisamos incentivar as pessoas, mostrar para as pessoas essas 4 leis espirituais. Amém? Depois eu vou postar no grupo, e você pode até deixar salvo no seu celular essas 4 leis espirituais, e você, num dia que você for evangelizar alguém, use essas 4 leis espirituais. Amém?
Vamos ver então, se os irmãos aprenderem. Qual que é a primeira lei? Alguém pode me dizer qual que é a primeira lei? Deus ama a pessoa e tem um plano de salvação para ela. Isso mesmo. Isso mesmo. Deus ama as pessoas. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus te amou primeiro. Porque Deus te salvou. E sabe por que Deus te salvou? Porque você reconheceu que era pecador. Você reconheceu que estava vivendo errado. Você reconheceu que precisava de Jesus. Aí você confessou Jesus. Aí houve salvação. Coloque-se em pé no nome de Jesus. Eu quero orar para você. E eu quero dizer que você pode ser um evangelista, um discípulo, como aqueles 70 que foram comissionados a sair de casa em casa. Você pode fazer isso. Você pode pregar o evangelho. Deus te deu autoridade, amém, irmão? Deus te deu poder para isso. Deus fez muitas coisas na sua vida, você sabe disso. Você sabe do tanto que Deus fez na sua vida. Então você precisa testemunhar. Você é testemunha daquilo que Deus fez na sua vida. Você precisa dizer para as pessoas o quanto Jesus te amou e te ama, e te salvou e te livrou. O quanto Jesus é bom. Não podemos, irmãos, deixar de falar de tudo aquilo que Jesus fez na nossa vida, de tudo aquilo que Jesus nos deu. Nós precisamos falar para as pessoas, porque há muitas pessoas que estão do teu lado, e muitas delas às vezes estão vivendo uma vida de angústia, uma vida de tristeza, e nós precisamos dizer para ela que ela é amada. Irmãos, não comece evangelizando, acusando, porque já basta o diabo acusando, já basta o diabo falando que ela é pecadora, já basta o diabo falando que ela é um viciado, que ela é uma pessoa de mau caráter, já basta o diabo acusando. Nós não somos levantados para acusar, nós somos levantados para pregar o evangelho do amor, o evangelho da graça, o evangelho da salvação, o evangelho que dá as mãos para que Cristo resgate a vida da pessoa de uma ação pecaminosa. Coloque-se, levanta suas mãos para o alto. Eu quero orar por você, para que Jesus te dê sabedoria, para que Jesus te dê força e sabedoria no Espírito. Pai, muito obrigado, Jesus, porque estão aqui essas vidas que o Senhor trouxe, hoje para ouvir esta palavra, porque essas pessoas que estão aqui são importantes para o reino. Elas foram marcadas e enlaçadas com seus laços de amor. Elas são escolhidas, meu Deus amado, para anunciar o reino, para dizer o quanto as pessoas precisam ser amadas, o quanto elas precisam confessar os seus pecados. No nome de Jesus eu oro, Pai, para que o Senhor dê sabedoria, entendimento, meu Deus, a esses irmãos que estão reunidos nesta noite aqui, que o Senhor use eles poderosamente, que o poder do Espírito Santo, quando ele falar, que na boca dele venha sair labaredas de fogo, meu Deus, palavras que toquem o coração, palavras onde toca na vida da pessoa, para que a pessoa possa se arrepender e se entregar a sua vida ao Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, eu como ministro do Evangelho,
Meu Deus amado, eu declaro aqui pessoas que irão ganhar muitas vidas para o Senhor, pessoas que vão resgatar almas que estão perdidas, que estão vivendo no mundo do pecado, porque o Senhor, meu Deus, nos ensina nesta noite, que nós somos as testemunhas fiéis, as testemunhas que estão aqui nessa terra, para falar que existe um reino, que existe um lugar, onde não haverá choro, onde as lágrimas serão enxugadas, onde nós receberemos o galardão do Senhor, por causa que nós entendemos o amor de Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Levanta as suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a bondade de Deus Pai e do Espírito Santo Consolador que nos ensina, esteja conosco para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os irmãos digam amém. Aleluia! Glória